Ok. Então, estamos gravando. Boa noite a todos, mais uma vez. Então, vamos aí para a nossa terceira aula de redação. Agora, exclusivamente o NEB, até porque já aconteceu o vestibular da UESB, tá? Então, vamos focar apenas agora na UNEB, para vocês que irão acompanhar depois essa aula, tá? Sejam bem-vindos também, podem compartilhar essa aula com mais pessoas para que a gente possa aumentar o nosso alcance cada vez mais, tá legal? E vamos começar falando inicialmente sobre a redação UESB, que aconteceu domingo passado, né? Foi um tema. Não vou dizer que foi um tema difícil, não sei para vocês aí se foi um tema difícil ou não, mas ele está muito naquele eixo de argumentos que a gente até comentou no último encontro, mídia, né? E ele trabalhou aí muitas palavras, né? A grande questão é que tinha muitas palavras, né? Esse foi o grande desafio, muitas palavras. Mas a gente precisava entender um pouquinho o que era esse tema, né? Então a gente sabe que tem um eixo aqui, tá? No eixo tecnologia, e a gente vai poder pensar sobre isso, né? Ele vai falar muito sobre um tema que estava muito em pauta, né? Sobre a questão regulação da rede social. Então, regular a rede social, e essa palavra regulação, de alguma forma, deve ser olhada com um pouco de uma interrogação, de fato, de vai regular em algo viável, não é? Essa é a grande pergunta a se pensar. Versus a necessidade de acesso à informação como forma de fortalecer a democracia. Então, a gente tem aqui dois campos bem distintos, né? É um campo polêmico, porque eu posso regular a rede social e, de alguma forma, eu me comprometer com a liberdade de expressão. Não é assim? Então, assim, quando você fosse discutir, poderia ser esse um caminho, tá? Então, nesse jogo aqui, tá? E a gente vai poder pensar que essa ideia aqui da regulação seria um ponto da gente poder refletir com uma certa ênfase, tá legal? Mas pensar em que seria esse modo de regulação. Então, a gente poderia fazer um argumento 1 e 2, né? Uma lógica, né? Pensando a favor, poderia pegar essa parte aqui, não é? Para trabalhar a importância da própria rede social ou da imprensa, né, em si, ou da rede social como um lugar de fortalecer a democracia, tá legal? Então esse poderia ser um ponto aí. Porém, boa noite, Cananda. Porém, entra uma grande questão, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas na rede social, e aí já precisa pensar agora em rede social, né? Elas pensam que é um território sem lei e muitas vezes abusam dessa liberdade de expressão para praticar vários tipos, né, de atos, né, sejam violentos ou atos violentos, né, preconceituosos. E aí deveríamos pensar nesse processo de regulação, mas pensar a regulação não como forma de censura, mas como forma de responsabilizar. Essa seria uma discussão a ser feita, né? De responsabilizar aqueles que cometem atos infracionários. Ou questionar também o porquê, apesar, né, de ser importante regular, por que não acontece essa regulação. E aí você poderia culpar a próprio governo, né, com essa questão dessa lentidão nas regulações, nos encaminhamentos, né, para poder punir ou punir os infratores, né, ou também a própria inércia, né, ou omissão das mídias, né, sociais, que são as big techs. Seria esse um caminho também possível a se pensar, tá legal? E aí justificar justamente a partir daquela perspectiva, né, da visão capitalista de ser. Muitas vezes as big techs elas não querem se comprometer com o processo de regulação, porque elas acabam lucrando com todo esse processo de conflito e caos que existe nesse mundo virtual. Então, às vezes, existiam vários caminhos, mas um dos caminhos seria esse. Você poderia trabalhar com seus argumentos por responsabilização? Poderia, desde que você tocasse nesses pontos, tá? Tocasse na questão da regulação, criticasse essa regulação, né?
mas também mostrasse que nenhum cidadão ele pode usar a liberdade, né, de acesso de informação ou de produção de informação para poder ofender o outro, por exemplo. Então, daí a necessidade de você pensar não regulação como censura, mas tentar punir aqueles que usam, né, a rede social para praticar atos ilícitos também, que de alguma forma fere a democracia, né? Que é a ideia de harmonia social. Tá legal? Então, eram alguns caminhos que a gente poderia pensar no tema da redação da UESB. Como eu falei, foi um tema que não é tão fácil, por uma questão simples, tá? A questão é que o tema ficou muito amplo, muito longo, mas a lógica mesmo estava em regular ou não regular. A ideia seria manter a liberdade de expressão ou censurar ou regular. A censura não pode ser, a regulação não pode ter um caráter de censura, porque isso vai contra os princípios democráticos, né, e direito, que é o direito à opinião. Só que a opinião não pode ser usada como modo de você ser um ato infracionário ou sem limites. Então, esse seria um dos caminhos aí a se pensar na redação da UESB. Tá legal? E aí vamos começar falando hoje sobre argumentação, tá? Então hoje, como eu pensei, é o seguinte: muitas vezes a gente até sabe o que é argumentar, né? A gente tem as ideias conceituais, com certeza vocês todos têm em mente, né, a conceituação do que é argumentação, do que precisa ter um argumento, os elementos necessários. Isso vocês já sabem. Mas muitas vezes há um campo de limitação, muitas vezes, na forma como vocês poderão construir um argumento. Eu sei que na maioria utilizamos sempre a relação causal, que é um modo muito mais, um modo prático, né? Mas até chegar a essa relação causal, a gente às vezes não sabe qual é o percurso que a gente vai fazer para estabelecer a relação causal. As informações, onde elas deverão estar. A gente sabe que a gente tem que ter uma tese, a gente sabe que tem que ter uma opinião, a gente sabe que tem que ter um repertório, né? A gente sabe que tem que ser crítico, mas muitas vezes a gente não sabe o que de fato é isso concretamente nos textos. E por isso que na aula de hoje eu quero mostrar muito, pensar nessa perspectiva, de ser mais prático possível, vocês perceberem cada elemento que eu coloquei aqui nesse momento da argumentação, que em tese é você tentar, de alguma forma, assumir um compromisso com a ideia e sustentar essa ideia, buscar levar outro a ser convencido por meio de ideias que você, de certa forma, está correto com a sua verdade. Né? Esse é um ponto principal da argumentação. E nesse percurso argumentativo, eu separei 4 elementos básicos dessa argumentação para a gente poder pensar. E quais são elas? A primeira coisa que a gente tem que pensar na argumentação é justamente a tese. Gente, não vai existir texto argumentativo se você não tiver uma tese. Eu sei que você já sabe o que é isso, né? Que a tese é o seu lugar de posicionamento. Sobre qualquer tema, você precisa se posicionar. Deixar explícito para o seu leitor aquilo que você defende e aquilo que você está acreditando no seu texto. Geralmente, a gente vai pensar a tese, deixar isso bem explícito lá na introdução. Por que a gente vai deixar explícito na introdução? Justamente para que o leitor possa compreender qual é o seu objetivo em relação àquele tema. Então, sempre que você escrever seu texto, deixe a tese explícita logo na introdução. E lembrando que essa tese será retomada, tá? Retomada como? Será retomada no D1 e no D2. E essa retomada será o seu aprofundamento, um D1, D2. Tá legal? Bom, continuando nesse percurso de argumentação, nós temos os dados. Gente, os dados, lembra que numa avaliação da UNEB, da UESB, fala de seletividade de informação, né? Seleção, informatividade. E os dados parte desse princípio de você selecionar uma informação adequada para que possa, de alguma forma, estar ali, né, sendo seu ponto de partida de análise, ou até mesmo pode ser o próprio exemplo, né? Então a gente vai poder pensar nisso também. Os dados não é só aquele modo de você estabelecer confronto de ideias, ou oposição, ou comparação. Os dados também servem muito bem para que você possa trazer como exemplos. Como exemplo. Então, tem várias formas de você trazer um dado para o texto. E lembrando,
Quando você traz um dado, você também traz ao seu texto informatividade. Tá legal? Informatividade. Além de informatividade para o seu texto, porque você sai do senso comum, tá? Então, esse é um ponto super interessante. Você sai do senso comum, legal? Peraí, um momentinho aqui, tá? Sai do senso comum e você começa, de fato, tá? Dar credibilidade ao seu texto também. Então, quanto mais você mobilizar informações, seu texto sai daquele senso comum. E você também começa a trazer o elemento da criatividade. Por isso que os dados é importante. E tem um autor que ele fala o seguinte, que um argumento sem dados, ele não se sustenta. Tá legal? Então, tem que sempre observar o seguinte, que a seleção da informação, ele é um ponto de partida da sua argumentação, porque, de certa forma, as pessoas passam a acreditar a partir do que você traz e consegue relacionar elementos do mundo exterior e traz para o seu texto. Tá? Então, esse é um segundo ponto que merece uma atenção. Na sequência, o que eu tenho na sequência? É a justificativa. Todo argumento ele tem uma justificativa. Tá? O que é essa justificativa? É a justificativa da própria tese. Então, quando você diz lá na sua afirmação que um problema da mídia, né, lá pensando no tema da USB, que um problema da mídia pode ser, nessa regulação, a questão da censura, você precisa explicar o porquê essa censura pode ser um perigo da regulamentação. Tá? Então, você traz uma justificativa, que é justamente o seu argumento. E é aqui que você começa a sustentar criticamente com a sua justificativa a sua tese ou sua conclusão. Então, em todo texto tem que ter uma justificativa. E essa justificativa não precisa ser necessariamente um motivo. Quando você traz um argumento positivo, geralmente você não traz uma causa, você traz uma explicação, uma justificativa por que aquilo é importante ou necessário. Por exemplo, se eu tenho um tema sobre amamentação de crianças e eu falo que a amamentação de criança é importante para a mãe, eu posso explicar o porquê para a saúde da mãe o leite materno é importante. Então, eu trago elementos, e geralmente eu vou pensar, nesse caso aí, eu posso pensar a partir de uma perspectiva biológica para trazer uma explicação ou justificativa que sustente a minha ideia. Tá legal? Então, esses são alguns pontos aí que eu quero que vocês tenham atenção. Bem, na sequência, então observe que é como se fosse um caminho que a gente vai traçando, né? Nessa reta, essa estrada do argumento, por fim que chega ao arremate crítico. O que é o arremate crítico, na verdade? O arremate crítico é essa fase final do seu argumento, que é quando você vai, depois da sua explicação ou da justificativa, você cria uma espécie de uma frase de efeito, ou a conclusão que você chega. Essa conclusão tem a intenção de ratificar a tese, né? E muitas vezes pode ser propositiva, às vezes o tema vem caminhos para tal coisa. E você fala assim, agora, como é que eu vou encaixar os caminhos? Pode ser nesse arremate crítico. Você usar o arremate crítico propositivo. Diante disso, é urgente que o governo efetive propostas, né, como políticas públicas. Ou seja, um arremate crítico propositivo. Ou pode ser um arremate crítico consecutivo, em que você vai dar ênfase às consequências. Você já pode pensar um efeito e o que aquele efeito pode produzir a curto e a longo prazo nesse arremate crítico. Ou pode ser arremate crítico condicional, entre outros motivos, entre outros. Quando você faz arremate crítico condicional, você pode explorar justamente a partícula si, a condição si. Então, nesta aula de hoje, eu vou mostrar vários exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos, de como esses elementos estão presentes nos argumentos de vocês. Por isso que é importante ter atenção e saber o que tem em cada parte. Então, serão essas partes que eu quero que vocês fiquem atentos. A tese, os dados, a justificativa e o arremate crítico. Os dados poderão aparecer em qualquer parte do texto.
tá? Eu vou começar do padrão e depois vou mudando para outros estilos. E por que eu quero fazer isso? Porque tem um livro que fala o seguinte, Chimamanda, O Perigo da Cultura Única, não é assim? E eu quero falar o seguinte, que é o perigo de a gente ter só um tipo de forma de escrever. A gente pode ficar muito engessado. Então, conhecer outras possibilidades também pode ser bom, ou pode ser não, é bom para você diversificar até mesmo o seu modo de escrever. Tranquilo? Até aí alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat aqui. Eu não tô sem o chat. Ah, sim. Por favor, Jamile, responda que vai ficar gravado. Vai ficar gravado, tá? Deixa eu só. Muito obrigado. Então vamos lá, né? Continuando aqui a nossa aula, vamos pensar agora nas estruturas de parágrafos de desenvolvimento. Então, assim, ó, todo isso aqui que eu estou falando são parágrafos de desenvolvimento. Tá legal? Não é introdução, é desenvolvimento. Então, eu estou partindo do princípio que eu tenho a tese, né? E aí eu já vou montar o meu texto. Tá legal? Bom, o primeiro exemplo, eu vou dizer que ele é o chamado parágrafo padrão argumentativo. Como é que é esse parágrafo padrão? Ele tem uma sequência muito linear mesmo. Né? Por que linear? Porque você tem um tópico frasal aqui no início, você tem um repertório, que é o dado, você faz uma relação entre o dado e o tema, e você vai explorar, e a partir daí você vai seguindo uma sequência lógica, com a justificativa, e até chegar à sua conclusão. Tá, ok? Então, esse é o primeiro tipo. É o mais comum. E sempre eu falo, quando está no nosso início, né, essa é a melhor forma, esta é a melhor forma de você fazer um parágrafo argumentativo. Por quê? Porque você sabe o que vai ter em cada parte. Ele é bom porque ele fica organizado, é bom porque também você sabe o que tem em cada parte e quais serão os elementos que você vai dando sequência no passo a passo. Então, eu sempre falo assim, está com dificuldade, ainda não tem uma segurança, comece com um parágrafo padrão, que é dessa forma: tópico frasal, um repertório que é o dado, a análise, e você vai dando sequência. Então, esse tema aqui foi um tema que eu falei, foi um tema aqui sobre o espaço da mulher na política. E a tese era sobre o machismo. Tá? Então, como eu coloquei? Diante desse cenário, então esse foi um parágrafo de D1. Então, vocês quando quiserem começar um D1, vocês podem até começar com esse tipo de conector aqui, tá? Diante desse cenário. É evidente que a perpetuação do machismo, então eu estou sabendo, né, e aí lembrando sempre, tá? Sempre tentem colocar também algum adjetivo, né? Não é excesso, mas os adjetivos, eles te ajudam a fazer a demarcação tanto do tom do argumento quanto da criticidade. Impede a ampliação das mulheres no espaço do poder. Então, essa foi a minha frase inicial. Estou dizendo que existe uma perpetuação do machismo. Bom, a próxima etapa agora é o seguinte: é eu pensar no dado. Então, lembre que eu vou usar um dado histórico aqui agora. Lembrando, quando for usar um dado, isso vale para todos os dados, tá? Quer seja filmes, quer seja séries. Cuidado, não tentem ser prolixos nos dados. Muitas vezes a gente quer contextualizar demais e acaba resultando no seguinte, que o texto vai ficando muito mais expositivo, porque você vai ficando sem espaço, do que um texto argumentativo. Por quê? Porque você gastou muito espaço na contextualização do dado. Por isso, tente sempre ser sucinto no dado, aquilo que realmente interessa. Na cidade grega de Atenas, a concepção de uma cultura patriarcal condicionava as mulheres à submissão masculina e ao cuidado do lar, sem direito a opinar nas decisões políticas. Então, eu trouxe um contexto histórico para poder fazer a minha sustentação de que esse problema ainda se perpetua. Bom, eu vou comparar passado e presente, lembrando sempre, né, a parte histórica, então tem que comparar. Porque, assim, o contexto de Atenas foi lá no passado, mas no presente continua? Continua não, porque eu lembro que eu coloquei uma tese aqui, perpetuação. Então, está dizendo, sacou que já vai perpetuar.
assim como no contexto. Então, essa expressão, assim como, ele tem um valor comparativo, como no contexto ateniense, na realidade brasileira, a desigualdade de gêneros para cargos representativos, aí eu coloquei aqui um exemplo, né? E aí eu vou lembrar sempre, tá? Os exemplos, gente, te ajudam na argumentação a garantir concretude. Torna aquilo que é abstrato, que eu falo assim, ó, desigualdade em cargos representativos, que isso é ainda algo abstrato, em concreto. Então, os exemplos servem para isso, para garantir ao texto uma aplicabilidade e concretude. É uma chaga social ainda não tratada. Então, veja aqui que eu estou opinando. Ó. Se eu falo que é uma chaga social ainda não tratada, eu já começo a marcar minha opinião. Mais ainda, perpetuou é um problema não tratado. Ok? Isso aqui soa metaforicamente, porque eu estou pegando o discurso da área da saúde para poder fazer uma explicação. Até aí tudo bem? Observe que é um passo a passo. Na sequência, a partir do terceiro período, então aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto período, nesse tipo de estrutura, o que eu fiz? Eu vou agora explicar, criar a justificativa que eu falei, tá? Eu vou criar a justificativa. Isso acontece por causa da falta de debate nas escolas para desconstruir o quê? A mazela do preconceito arraigado num pensamento de parte do corpo social. Ou seja, por que o problema perpetua do machismo? Porque as escolas ainda não discutem esse problema. E observe que eu vou utilizando algumas palavras que vai demarcando, né? Demarcando o meu posicionamento. Ó. Mazela do preconceito arraigado. Isso é você já indicando criticamente para o seu leitor o seu posicionamento que considera as mulheres um sexo frágil e, portanto, não possuem capacidade emocional e força para lidar com os embates políticos. Então, eu vou fazendo sempre mantendo a relação com o tema, mas observe que eu vou progredindo as informações. Então, eu trago a explicação e vou trazendo vários elementos que sustentam a minha ideia, que criam um suporte. Tá legal? É uma função exclusivamente masculina. Então, eu trouxe aqui um motivo e eu fui especificando. Ou seja, quanto mais informações eu trouxer, quanto mais específico eu for, melhor será meu argumento. Tá? Observe, se eu parasse meu argumento em uma chaga não tratada, observe que esse argumento ficaria com lacunas. Né? Com lacunas. Com efeito, agora eu vou fazer meu rebate crítico. Olha aqui o meu rebate crítico. Com efeito, a exclusão feminina nos espaços de poder impedem que as pautas de gênero sejam debatidas e solucionadas. E eu termino. O que é, tá? O que é inadmissível. Então, isso é um parágrafo padrão, não é? Que você trabalha de um modo em que as informações vão sendo acrescidas passo a passo, e observe que a gente vai demarcando elementos sem estar sendo repetitivos, tá? E além disso, outro ponto é que usamos palavras certas, tá? Justamente para demarcar a opinião. Observe que eu usei chaga social, mazela do preconceito arraigado, não é? Uma mulher sendo como frágil. Esses elementos são suportes para a minha informação que eu disse que a escola é culpada por manter esse machismo aqui perpetuado. Legal? Até aí alguma dúvida? Vamos lá para o próximo, né? Exemplo 2. Hoje eu quero muito focar nos exemplos, tá? Não quero nem ser teórico demais, eu quero focar muito nos exemplos, porque de fato, isso vai, a partir dessa aula, com certeza vocês terão outro olhar em relação a como construir um parágrafo argumentativo, ok? Esse aqui segue a mesma linha, tá? Observe que é a mesma linha. Lembrando sempre que, nesse caso, como eu coloquei o além disso, esse aqui é um parágrafo D2, tá? Olha essa estrutura como eu fiz. Outro fator que afeta o bem-estar na contemporaneidade é o excesso de positividade. Esse tema dessa redação foi sobre a felicidade na sociedade moderna, tá? Então, eu vou trazer, de novo, ó, é um parágrafo padrão, tá? Mais uma vez, eu utilizei um filósofo,
Então, ó, segundo o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, então, toda vez, se o autor não for tão conhecido a obra, é bom colocar a obra, tá? Dele, tá? Para a gente poder saber, isso é muito importante, tá? A crescente positivação da sociedade enfraquece sentimentos como angústia e luto. Toda vez que você fizer trazer um repertório, nesse caso filosófico, eu gosto por quê? Porque o repertório filosófico tem um ponto positivo. Primeiro, porque já foi uma experiência testada por alguém. E o que você vai fazer é justamente mostrar a relação de aproximação ou distanciamento com a realidade do seu tema. Então, é um ponto super. E além disso, né? Além de ser um repertório validado, então, muito válido, né? Assim como o histórico também é validado, mas o repertório filosófico é muito bom, né? Porque você já tem algo que foi testado e que você só vai fazer uma aplicação em relação ao seu tema. Bem, o que, que eu fiz agora? No próximo período, então, ó, tópico frasal, dado. Então, aqui eu coloquei a tese, né? Então, lembrando aqui, eu tenho a tese, que é o tópico frasal. Aqui eu vou ter o dado, ele que vai garantir ali a informatividade do meu texto. E eu vou começar agora a fazer análise, relacionar o que o filósofo disse com aquilo que eu disse na minha tese. Sob esse olhar, essa é uma expressão de retomada, olhar de quem? É o olhar desse filósofo aqui, do que ele disse. Tá? No que se refere à busca da felicidade, observa-se. Quando você colocar essa palavra observa-se aqui, que é uma estrutura subordinada substantiva, que a gente aprende na escola, né? Você começa agora a marcar a sua opinião, porque você fala assim, é agora a parte da minha observação, é a sua posição. Observa-se que o indivíduo, movido pelo discurso, aqui já tem já a própria justificativa, porque aqui eu falo assim, ó, movido pelo discurso, nada é impossível, expressos, por exemplo, observe que eu sempre vou trazer uma exemplificação, nos livros de autoajuda ou nas redes sociais, com os influencers de alta performance, esforçam-se para eliminar qualquer tipo de sentimento de dor e tristeza fundamental para a autorreflexão e tomada de novas decisões, mas negativado na atualidade. Ou seja, ó, marcação de opinião. Tá vendo aqui? Marcação de opinião. Tá legal? Aqui eu estou marcando a opinião também. Olha, o exemplo, ó. Discurso nada é impossível. Por quê? Na contemporânea nós temos o quê? Um excesso de positividade. Alta influência de alta performance. Veja que eu vou trazendo sempre um elementos, né, palavras. A seleção de palavras também te ajuda a fazer tanto o nível de sustentar uma tese, como também de ter criticidade, tá? Então, negativado na atualidade. E aí eu vou finalizar agora. Nesse sentido, olha o meu remate crítico, nunca se viu só uma geração, veja que eu estou pensando no efeito, uma geração com tanta dificuldade de lidar com os traumas e as recepções. E eu vou fazer aqui uma gradação crescente. Ó, depressiva, excessivamente ansiosa e pior, infeliz. Por que ela está infeliz? Porque ela tem uma cultura da positividade. Então veja como a gente pode montar um argumento de várias formas. E aí entra aquela questão, né? Que tá no Enem houve-se muito essa conversa, esse debate acerca dos modelos. Gente, quando vocês começam a entender como funciona o argumento, vocês não precisam ficar presos a modelos. Vocês podem pensar numa forma de organização estrutural, mas não preso a modelos que você repete as mesmas palavras e que de alguma forma vocês nem têm, vocês acabam não tendo, na verdade, né, uma autoria, né, embora o Enem aceite muitas vezes, mas você vê que fica tudo muito plástico, né, assim, tudo muito linear. A gente sabe que nós temos uma ideia, nesse caso aqui eu estou sempre trabalhando com uma perspectiva, numa relação causal, sempre eu tento trazer uma causa e um efeito,
Mas os elementos, né, que eu vou trazendo, as palavras que eu vou organizando, é que vão conferindo diferença entre um tema e outro, entre um texto e outro. Tá legal? Alguma dúvida nesse exemplo 2? Então veja que eu estou tentando ser bem didático mesmo com vocês. No exemplo 3, agora a gente vai fazer diferente, tá? Observe que no exemplo 3, onde está o dado? Já observou? Onde é que está o dado? No segundo período, como é no tradicional? Olha, no tradicional é aqui, não é? Tópico frasal, depois eu vou trazer o dado. Esse dado que serve como ponto de partida para a análise. Neste próximo aqui, o dado ele não está no segundo período, como é comum acontecer. Então, eu posso fazer, a partir do meu olhar da realidade, criar um contexto. Criar um contexto. E esse contexto serve como um modo de eu trazer um pré-início de análise. Tá legal? É só uma forma. Olha como foi esse tópico, esse parágrafo argumentativo. Foi sobre os benefícios ou os malefícios da inteligência artificial. Então, olha como eu disse aqui, ó. A manipulação da informação constitui um desafio frente aos benefícios da inteligência artificial. Ou seja, a tese é sobre a manipulação da informação. Né? Então, esse é o ponto central aqui. Constitui um desafio frente aos benefícios. Observe que na própria estruturação desse período aqui, eu já trouxe o indício do positivo e do negativo. Sabe aquele argumento que você precisa trazer a importância de algo? Você pode muito bem começar dessa maneira, tá? Na própria estruturação do argumento, você vai trazer o lado bom, o lado negativo. Tá legal? Na sequência, eu trouxe uma palavra, ó. Como eu vou pensar numa experiência do que eu estou, do meu olhar de realidade, eu comecei com no cotidiano. Tá vendo? Eu não precisei trazer aqueles conectores, né? Esse sentido. Não, eu posso começar também assim, com essa estrutura que isso aqui é uma junta adverbial. No cotidiano, tá? Os usuários consomem inúmeros conteúdos, vídeos, olha os exemplos, tá? Vídeos, músicas, notícias, aplicativos que gerenciam a conta deles. Isso foi o ponto positivo, porque eu falei aqui dos benefícios, tá? Benefícios. Entretanto, a maioria, pela ausência, e algumas vezes precisamos trazer explicações para todas as nossas ações que vamos trazer no texto. Nesse caso aqui, como eu expliquei, como eu quis falar que a maioria, na verdade, não consegue entender os riscos, eu já trouxe logo a explicação. A maioria, pela ausência de educação digital, então eu trouxe um motivo já aqui, tá? Então eu já trouxe uma justificativa, tá legal? Só aparecendo aqui, ó, já trouxe uma justificativa. E depois vou trazer mais uma outra, tá? Desconhece que, ao clicar em um link, estão vulneráveis à manipulação. Então eu trouxe já uma explicação. Só que eu entendi que não é suficiente, eu preciso trazer um elemento a mais. E eu quero trazer um dado que dê mais credibilidade. Porque até aqui está muito no senso comum, né? Está muito sem algo que me dê dê mais credibilidade ao meu argumento. Então, o que eu fiz nesse caso? Ó, essa situação acontece, pois, o que eu trouxe? O dado, né, o repertório, eu já utilizei como sendo minha fala argumentativa, para ser a justificativa para a minha tese. Ó, essa situação acontece, pois, como afirma o historiador no livro Homo Deus, basta gravar e conectar nossa experiência ao grande fluxo de dados, e os algoritmos vão descobrir seu significado e nos dizer o que fazer. Bom, aqui eu trouxe um dado já explicativo e eu vou desenvolvendo mais ainda, porque eu quero desdobrar essa informação com os efeitos. O que de fato, então eu trouxe uma causa e já vou aproveitar, porque observe que nessa forma aí, a fala dele, do autor, se mistura à minha e faz algo único, com minha fala em si, a minha opinião. O que de fato impulsiona a experiência de comprar
compulsivamente, ó, comprar compulsivamente faz parte de um ato negativo da manipulação. Por quê? Porque a gente clicou em algo e a gente não tem educação digital e a gente não entende que quando a gente faz isso, a gente vai deixando nossas experiências. Ou seja, a gente agora passa a comprar compulsivamente ou as divergências com o outro na escalada de polarização políticas e ideológicas. Ou seja, eu trago alguns exemplos mais práticos, mas como forma de efeitos. Tá legal? Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. Nesse caso, a minha justificativa ficou. Eu usei a justificativa usando um próprio dado como justificativa para a minha fala. E, por fim, eu vou trazer o remate crítico. Logo, é necessário que o corpo social entenda, eu vou ratificar o lado negativo, tá? Da IA, a fim de que ela não se sobreponha à autonomia do ser humano. Ou seja, eu vou trazer esse ponto crítico também. Esse é o exemplo 3. E aí, o que, é que vocês acharam desse exemplo? Então, observe. Tese, né? Tese, contexto, né? Dado que você viu aqui, para o nosso dado que você viu com a própria justificativa, uma justificativa, duas justificativas e um remate crítico. Qual a lógica que eu fui adotando? Eu fui adotando essa lógica justamente da causa e efeito, mas usando o discurso de autoridade para sustentar meu ponto de vista. E aí, o que é que acham desse argumento, desse parágrafo? É tranquilo? É mais complexo? E aí? Me conte aí. Isso. Então, são possibilidades, né? Então, vamos lá pensar outras possibilidades agora. No exemplo 4, ele é um pouco diferente, tá? O exemplo 4 também é diferente. Eu peguei a mesma proposta, não, lá do exemplo 1, o mesmo exemplo. Então, ó, diante desse cenário, é evidente a perpetuação do machismo, é evidente que a perpetuação do machismo impede a ampliação das mulheres no espaço de poder. Bom, esse foi o meu tópico frasal, que é a minha tese, tá? Essa é a minha tese. Eu vou trazer novamente agora, né, uma contextualização. Acerca disso, a sociedade brasileira ainda persiste um pensamento patriarcal, que é uma informação que eu vou trazer, né? Informação que até já parte assim, já parte um pouco de repertório, tá? Mas a gente quer mais. De que as mulheres estão condicionadas à submissão masculina e ao cuidado do lar, sem direito a opinar em que? Nas decisões políticas. Nesse contexto, aqui vai ser outra possibilidade, porque algumas vezes a gente vai ter repertórios que eles têm a mesma linha de pensamento. E eu posso usar isso como modo de construir uma conclusão acerca disso. Observe que nesse caso aqui, ó, nesse contexto, lamentavelmente, essa expressão que tem já marca uma opinião, o princípio da igualdade definido pela aqui, Revolução Francesa, Declaração Universal de Direitos Humanos e pela Constituição Federal, não é aplicada quando se observa a desigualdade de gênero para cargos representativos. Observe que eu utilizei meu nível de conhecimento informativo, pensando, se você pensar, eu tenho três épocas distintas. Eu tenho a Revolução Industrial, ou francesa, que foi, parece, lá no século XVIII, se não me engano, tá? Me corrijam depois, por favor. Eu tenho a Declaração dos Direitos Humanos, que foi organizada em 45, 48, mais ou menos, e a própria Constituição Federal, que foi algo mais recente, do século XX, tá? Muito mais recente, que foi em 88. Então, observe que esses três documentos, eles têm algo em comum. E foi esse algo em comum que eu explorei. Isso vocês poderiam fazer com outras estratégias. Às vezes você vai ter com exemplo de pessoas, três personalidades que foram importantes para a educação. Né? São exemplos, basicamente. No fim, eu utilizo esses dados apenas, né, com o modo de um exemplo que serviu como contexto para uma análise. Ok? Então, foi a lógica. Ó, não é respeitada, tá? Quando se observa o quê? A desigualdade de gênero para cargos representativos.
uma chaga social ainda não tratada, pois há um silêncio de parte da mídia, observe que eu mudei agora aqui, não é? Parte da mídia que focar apenas no lucro se isenta do debate público sobre a necessidade de desconstruir mitos. E aqui eu vou trazer mais uma vez um exemplo para poder trazer uma prática, tá? Ó, exemplos como política é coisa de homem, isso é um mito, se há, que nega o protagonismo delas na arena política. Logo, com a exclusão, agora vamos um remate crítico, tá? Eu trouxe aqui a justificativa, tá vendo aqui? Ó, justificativa. Então, sempre na minha argumentação, eu vou ter um momento para criar a própria justificativa. No fim, nesse caso aqui, eu tenho praticamente duas, não é? Eu tenho, primeiramente aqui, uma inicial aqui, tá? E depois eu vou ter uma outra. Então, eu criei duas justificativas. Posso fazer isso? Posso. Né? Posso. Tranquilamente. Ok? E aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, logo, com a exclusão feminina dos espaços de poder, o Brasil dificilmente conseguirá garantir o empoderamento feminino conforme defende o objetivo de desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu trouxe um outro repertório só para sustentar. Ele faz parte da minha fala, então eu mostrei um nível de conhecimento. Observe que o texto tem muita informação. Tá? Então, assim, você sai também daquele lugar comum, né, quando você também traz outras informações. Então, são possibilidades. E isso você pode fazer tranquilamente, ok? Exemplo 4 agora. No exemplo 4, ele é diferente de todos que eu já mostrei aqui agora também. Por quê? Porque você não tem um tópico frasal para começar. Você já vai começar a sua redação já com o dado. Percebeu a diferença? Nos anteriores, eu estava sempre trabalhando com o tópico frasal, para deixar claro ali o que eu pretendo discutir naquele parágrafo. Neste exemplo 5, não. Eu já vou trazer o quê? Um repertório logo de início. Essa forma também é bem interessante de fazer para começar o D1. No D2 eu não aconselho muito não, porque às vezes pode gerar na construção entre D1 e D2, se você não criar um tipo de uma estrutura, né, que faça esse encaixe de contextualização, pode ser que haja um rompimento, né, haja um salto temático. Então, melhor, esse aqui, uma dica é, se você quer fazer dessa maneira, fazer um D1, tá? Fazer um D1. O que eu fiz aqui? Nesse caso, eu comecei com o repertório. À luz do pensamento de Milton Santos, geógrafo brasileiro, no conceito de cidadania mutilada, a desnaturalização da democracia acontece quando os direitos fundamentais não alcançam o quê? A totalidade da população. Então, esse foi um repertório. Geralmente, a gente vai criar um tópico frasal aqui para depois falar isso aqui. Isso é diferente. Bom, a partir daí, você tem um dado, você passa agora a fazer análise. A diferença é que você só não tem um tópico frasal, mas a sequência vai ser a mesma. Nessa perspectiva, então, estou lembrando, estou fazendo retomada, né? Observa-se que no Brasil, diversos brasileiros têm diariamente o direito de trabalhar dignamente mutilado. Agora aqui eu vou explicar, ó, a justificativa. Pois o governo não se faz atuante. Então, observe que o que eu vou observar é que minha tese está aqui, ó. Tá? A minha tese está aqui porque no final eu já vou fazer aqui, ó, essa retomada para ratificar. Então, eu estou sabendo que essa vai ser minha tese. Não se faz atuante na fiscalização das empresas devido ao ínfimo investimento tanto em recursos humanos quanto em infraestrutura, principalmente do Ministério Público do Trabalho, a fim de coibir práticas manipuladoras, aqui eu trabalho os exemplos, tá? As quais muitas vezes resultam em exaustão física e psicológica, levantam. Observe que eu fui trabalhando nessa relação aqui, eu trouxe a causa, o motivo, com a explicação, e eu vou detalhando agora com os exemplos, tá? Eu vou pensando agora os efeitos que isso vai impactando. Então, eu tenho uma prática manipuladora que acontece, agora essa prática manipuladora tem um trabalho excessivo, que vai resultar em exaustão física, e que isso vai trazer um outro efeito,
Então, isso é uma estratégia, isso também é uma forma de você ter uma estratégia de argumentação. Ou seja, um efeito vai levando a um efeito maior ou pior. Tá legal? Levando ao aumento dos casos de síndrome de Burnout, depressão e ansiedade. Então, isso também foi. Portanto, lembra que eu falei que uma das formas de você fazer um remate crítico é explorando a condicional? É assim que você pode fazer. Portanto, se o Estado não sair da inação em relação ao assédio moral, que está aqui em relação às reguladoras, sem dúvida, ó, marcação crítica também, a qualidade de vida dos trabalhadores continuará a ser mutilada. Tá? Então, essa também é uma outra estratégia. Você vai começar diretamente com o dado e você, a partir do dado, vai desenvolvendo sua técnica tem os elementos, exemplos, motivo, causa, efeito, efeito, defeito, e por fim você trabalha agora com um arremate crítico condicional, que pode ser expressão se, ou também caso, né, caso o Estado também pode acontecer, pode acontecer dessa maneira também. Legal? Vamos para o próximo? O exemplo 6, tá? Tem só mais dois aqui para a gente encerrar, tá? O exemplo 6. No exemplo 6, eu vou utilizar um próprio repertório já, né, o dado, vou chamar de dado, já como forma de explicação ou justificativa. E eu vou dar ênfase na aplicabilidade, né, da realidade com um exemplo real. Tá? Então, assim, eu vou trazer um fato histórico e a aplicação será com um exemplo da realidade. Também é outra possibilidade que você possa fazer, que você pode fazer isso. Ó, diante desse cenário, tá? Aqui também pode ser em primeiro lugar, se esse aqui é um parágrafo de D1. Vale destacar que a desigualdade socioeconômica entre as regiões do país fortalece a prática de atividade similar à escravidão. O tema aqui foi sobre trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, já trouxe essa explicação aqui. E eu trouxe como tese a desigualdade socioeconômica. Tá legal? Entre as regiões do país. Pronto, essa é a minha tese. E como eu vou explicar essa tese? Eu vou explicar essa tese a partir do meu olhar histórico. Então, a história vai servir como explicação, porque ele vai ser uma perpetuação, tá? Isso acontece, então aqui, ó, eu já utilizei esse dado. Tanto o dado vai ser o dado presente, mas esse dado será a minha justificativa. Então, faz para ele já estar juntinhos, tá? Isso porque, historicamente, a região sudeste é considerada como o lugar da industrialização, da produção do conhecimento e do progresso, enquanto que o norte e nordeste ficou estigmatizado como um território atrasado, portador de mão de obra barata ou até semelhante à escravidão. Então, por que será que essa persistência acontece, esse problema que acontece na tese? É porque nós temos um problema histórico. E geralmente, quando a gente fala em problema histórico, a gente vai sempre atacar algo que não é resolvido. Bom, como é que eu vou provar isso, esse fato histórico? Eu vou provar de acordo com aqui, ó, uso uma prova. Prova disso é o resgate de trabalhadores baianos das vinícolas Auroras em Bento Gonçalves, demonstrando que a diferença de capital econômico, ou seja, esses baianos eram de que região? Nordeste. Onde é que eles estavam? Eles estavam no sul, tá? Então, eles estavam fazendo parte daquilo que eu disse aqui no finalzinho aqui, o lugar atrasado, que fomenta a mão de obra, tá? Ó, demonstrando que a diferença de capital econômico na perspectiva de Bourdieu, e observe que aqui na minha discussão, eu vou fazer até menção com Bourdieu, porque a ideia de capital simbólico é de Bourdieu, mas sem precisar criar um espaço especificamente para falar de Bourdieu. Então já vai fazer parte do meu argumento, da minha informação. Produz cenas de violência simbólica que dilacera, olha meus adjetivos, que vai marcando minha posição crítica, dilacera a dignidade de homens e de mulheres, tá? No território brasileiro, seja no campo, seja nas fábricas, muitas vezes subnotificados. Diante disso, torna-se urgente que o governo promova políticas, ó,
Nesse remate crítico aqui, tá legal? O que eu fiz aqui? Eu já vou fazendo o quê? Um remate crítico propositivo. Porque aqui eu tenho um fato econômico e que o caminho para resolver essa parte aqui é com essa solução. Promova políticas para diminuir a disparidade regional, pois é inadmissível que Barbares, Conde Bento Gonçalves, permaneça a ferir a quem deseja somente. Aí eu vou fazer aqui um finalzinho diferente. Somente o que? Trabalhar. Com esses 2 pontos, eu quebro a expectativa do meu leitor. Porque na lógica ele ia ler esse texto corrido. Mas quando eu coloco esses 2 pontos aqui, é uma sacada que eu vou ter de criatividade. Porque eu quebro a expectativa do meu leitor. E eu vou criar agora aqui uma ênfase. Eu vou chamar de uma ênfase argumentativa ou opinativa. Tá legal? Até alguma dúvida? Ficou claro como vocês poderão fazer várias formas. Você vai usar todos eles? Não, mas são possibilidades que quem sabe você pode querer usar dessa maneira. Então você pode, né? Ou agora, ou no futuro, mas você ter possibilidade de fazer de várias formas, ou escrever de várias formas o mesmo texto. Uma mesma ideia de várias formas, tá? E tem o último exemplo aqui. Esse último exemplo é focado, que eu vou chamar de um argumento positivo. Algumas vezes, gente, pode acontecer, como aconteceu lá na UESP deste ano, no domingo passado, que você tem um tema tão grande, às vezes, ou uma ideia que você só consiga pensar um tipo de causa por responsabilização. E você não consegue encaixar uma ideia, uma segunda ideia. E essa forma é uma forma que pode te salvar em algum momento a pensar apenas no lado propositivo, positivo, tá? Porque pode acontecer. Se eu tenho, por exemplo, a importância da inteligência artificial, eu posso pensar em importância dela, ou os impactos. Eu posso pensar no impacto positivo ou os impactos da inteligência artificial no Brasil. Eu posso pensar no impacto positivo e o impacto negativo. Então eu já tenho uma ideia, D1 positivo, D2 negativo. Mas algumas vezes as pessoas não gostam de fazer o positivo porque tem medo de não não ter um argumento. Outras porque ficam muito mais confortável com a responsabilização. Por quê? Porque é muito mais fácil culpar. Eu também gosto de culpar, né? De certa forma é bom te culpar. Culpar o governo, culpar a sociedade, culpar a mídia. Tá num modo que é do nosso modo do confortável. Mas pode ser que em algumas situações do seu texto, na sua seleção, você perceba que a melhor forma de você ser mais rápido e estratégico é trabalhar um D1 positivo e um D2 negativo. Simples. Quando você fizer um D1 negativo, um D1, um argumento propositivo que é positivo, a lógica é o seguinte: é você só fazer a justificativa daquilo que você trouxe na tese. Só. Tá? O que eu observe aqui? Esse foi um argumento que foi sobre o aleitamento materno. E nesse tema aqui, olha o que eu coloquei nessa escrita desse parágrafo. No tópico frasal, é válido destacar que o leite materno é a nutrição mais indicada na fase inicial da criança, garantindo a qualidade de vida da mãe e do bebê. Então, eu já fiz uma demarcação para quem é importante. Se eles colocar só para a mãe, também não teria problema, sem problema nenhum. Agora eu vou começando a argumentar. Ao aumentar, então, a parturiente diminui a chance de desenvolver câncer, principalmente de mama. E aí agora que está o ponto, a grande sacada. É só vocês trabalhar a justificativa. Por que será que diminui? Por que é importante? E por que vai diminuir a chance de câncer? Pois, durante esse processo, existe eliminação e renovação das células a partir do controle. Aí eu vou trazer uns exemplos, não é? A partir do controle do estrogênio, do hormônio, diretamente ligado a essa doença. Ou seja, os exemplos vai ser um modo de você sustentar a sua ideia. Você explica e traz os exemplos. Então, a exemplificação será a sustentação. Então, não é difícil você fazer um argumento positivo, porque é uma forma de você trazer também uma problematização. Problematização positiva e não negativa. Já o bebê, além de estabelecer um vínculo afetivo com a mãe, olha que eu estou trazendo uma opinião, é beneficiado com o estímulo e o fortalecimento dentário, tendo em vista, ó,
a explicação, sempre eu falo a justificativa, tendo em vista que esse elemento é rico em cálcio e anticorpos que protegem, eu vou trazendo mais explicações, ó, protege e desenvolve dentes de leite sadio. Então, observe que a lógica é trazer os exemplos e daí você vai, traz as explicações, a justificativa, traz os exemplos que você ajuda a sustentar a ideia. Diante disso, como nenhum outro elemento se compara ao leite materno até 2 anos, conforme a OMS, então observe que eu trouxe um dado só para ratificar a minha ideia, tá? Mostrando a importância disso. Essa prática essa prática benéfica para a mãe e a criança deve fazer parte da política de Estado da nação. Pronto. É simples. Ah, você falou sobre IA. Mostra o positivo, mostra os avanços, como ela tem avançado, traz um exemplo e você fecha a discussão. Não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que o exemplo é um argumento muito bom de se fazer e muito simples. Às vezes até mais simples do que fazer propriamente aquela tese por responsabilização. Legal? Então você já sabe também como fazer um argumento positivo, sem nenhum tipo de preocupação. Qual é a dica? Justificar a ideia e sempre trazer elementos, trazer exemplos que garantam essa sustentação dessa ideia. E você vai observar que você vai sempre citar os envolvidos, os afetados positivamente. Você não tem um responsável ali, um responsável negativo, mas vai ter um positivo, que é a mãe, quando vai decidir amamentar, ela, de fato, ela é um agente positivo ali. Tá legal? Até alguma dúvida? Bom, na redação de hoje, que eu coloquei um tema que é o paradoxo do riso na sociedade pós-moderna. Nessa redação, pode observar que a palavra paradoxo mostra muito, contradição. Por que contradição? Tá? Porque o riso pode ser, tem as várias faces do riso, ok? Então, riso é algo muito bom, rir de fato é bom, né? Quando a gente ri, sem dúvida, a prática, a gente está ali, um momento muito de relaxamento, né? Faz bem para a vida, faz bem para o bem-estar. O riso é o oposto do choro, que também tem seus. O choro também é importante, mas o riso é algo que também é assim, demonstra em si, né? Está muito associado com a felicidade, tá? E a gente vai analisar o riso numa perspectiva pós-moderna. Só que o que eu vou falar com vocês? Muita atenção, porque a palavra é paradoxo. Então, por mais que vocês queiram trabalhar tese com responsabilização, será importante que vocês, em algum momento, pontuem o aspecto positivo do riso. Por quê? Se você não ponderar o aspecto que está dentro desse paradoxo positivo do riso, você vai tangenciar o tema. Porque você vai falar só da parte positiva e você não vai trabalhar, ou só negativo, você não vai trabalhar a parte positiva, tá? Porque lembrando que paradoxo é o quê? São os opostos, tá legal? Então, muita atenção com os recortes temáticos. Principalmente esses recortes temáticos que te dão possibilidade de você trabalhar com as duas lógicas, tá? Exemplo, a importância. Temas que você tem a palavra recorte de importância também segue essa mesma premissa, que você deve, em alguma parte do seu texto, ponderar os aspectos positivos. Sempre pondere os aspectos positivos, ou a importância de algo, para depois você trazer o confronto. Tá? Porque como é que você vai trazer o confronto mostrando a partir do positivo, você mostra o negativo também. Legal? Então, assim, quando a gente pensar em humor, o que eu vou pensar em riso? Riso tem muito a ver com humor, né? Então, a gente vai ter várias formas de humor. Né? Hoje, assim, a ideia do humor, do riso, parte do humor ácido. A gente pode rir de uma bobagem, a gente pode rir de uma cena de uma comédia, um filme. Então, tem várias formas, né? O riso em si está muito associado com a diversão. Biologicamente, aí você vai me ajudar, né, Jamil? Quando a gente está rindo, a gente vai movimentar basicamente 80 músculos do corpo. Músculos, tá? Olha aí um problema aqui de concordância, tá? 80 músculos do corpo. Libera serotonina, endorfinas, que são substâncias que trazem a sensação de prazer, bem-estar, alegria.
E, de certa forma, na sociedade atual, a dopamina propriamente também, a gente quer cada vez mais ter essa sensação de alegria. Até porque a gente está vivendo em um mundo cada vez mais de sofrimento. Então a gente quer muito sentir essa expressão de ter esse prazer, né? Esse prazer, essa alegria. É como se fosse um mundo em que não houvesse espaço para o sofrimento. Então, o riso tem essa característica, nos levar, por um momento, a rir. Rir da gente mesmo. Algumas vezes rir de alguma situação, rir de uma cena de um filme. Mas também esse riso também pode ter alguns impactos que não é tão positivo assim. Daí que você vai pensar nesse paradoxo, nesse tema, tá? O rir também pode ser utilizado como uma crítica social. Né? No passado, né, as comédias tinham um pensamento de levar ao riso, mas também a criticar, né, a tecer críticas sociais de um sistema, de um comportamento social. Tem um que vai ler ali O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente. A partir das sátiras, né, do humor, ele vai criticar vários elementos da sociedade, vários setores. Então, o riso também tem um valor crítico social muito grande. Então, a partir dessas críticas, a gente pode debater assuntos de interesse político e social. Isso mostra um ponto positivo da crítica, do riso. Né? O riso tem esse fator crítico. Mas também o riso pode causar dor. Pode causar dor. E a gente pode pensar que essa outra faceta do riso está justamente na dor. Que eu posso causar a alguém a partir do momento que eu estou rindo daquela pessoa. Tá? Então a gente vai poder pensar no bullying, né? Geralmente o riso, quando eu vou rir de alguém, ou de uma minoria, ou as piadas em relação à minoria, pode estar relacionado com a relação de bullying, pode criar estigmas, pode ter relação, esse riso pode estar sustentando um preconceito. Né? Então a gente vai poder pensar nessas facetas. A outra faceta, outro paradoxo desse riso é que nesse caso aqui, eu tenho um ponto que é do bem-estar social, do prazer, da alegria, de sentir leve, né, com os risos, fazer bem para a vida. Se eu tenho um lado da crítica social que faz parte do enfrentamento de um problema, e o riso ajuda nisso, o humor, não é? Também pode causar dor, mas também tem sido utilizado como produto. O rir como um produto, a gente vai poder pensar muito sobre a ideia da atualidade, né? O riso como uma mercadoria associada a uma falsa felicidade que é vendida constantemente para a gente, né, na rede social. Então, a gente está vivendo uma sociedade que a gente quer, e aí tem aquela expressão, né, que você, que já até colocou mais cedo, que é o excesso de positividade. A gente quer eliminar das nossas vidas o sofrimento. Então, é uma sociedade que ela quer ter o prazer da felicidade o tempo todo, sem ter experiência da dor, do sofrimento. Não é essa dor aqui, não. Esse riso como dor é negativo. Mas a dor, as dores, a tristeza, é um sentimento humano que é necessário. Mas a sociedade, ela embalou o sorrir, o rir, a felicidade, em uma forma de mercadoria. E às vezes a gente vai poder fazer essa discussão focado muito no riso e na felicidade, associado ao seu status, seu poder de ascensão social, ou até mesmo no mundo virtual, ao modo de como você é socialmente virtual. Então a gente começa a construir falsas alegrias, falsos risos, que escondem, na verdade, né? Escondem, na verdade, uma faça humana. Né? Que faça humana é essa? É uma faça humana de uma capa de felicidade, mas um interior de infelicidade, depressão, medo, pânico. Então, vocês podem fazer essa crítica nesse tema. Esse é um tema que eu considero um tema abstrato. E por que eu trouxe um tema abstrato hoje? É porque o NEB também ela pode, no seu percurso de tema, levar para a redação uma discussão abstrata para você. E aí você não ficar, e agora o que eu vou fazer? Você pode fazer análise, mas aí vocês vão poder sempre observar que em muitos momentos vamos poder, apesar de ser um tema abstrato,
imprimir uma discussão materializando com as nossas reflexões, das coisas versáteis, né? Mas sempre tentando você trazer no seu olhar uma análise crítica acerca dessas questões. E aí eu sempre vou dizer, sempre vocês tragam exemplos, olhem para a realidade, porque a realidade está aí nua e crua, com vários exemplos que vocês poderão utilizar e até mesmo usar para vocês trazer concretude ao texto, tá? Então esse tema do sorriso no humor, temos vários, gente, né? Vários, tá? Vários programas de humor que de alguma forma pode ser utilizado, né, como modo de crítica social. A internet com os memes que muitas vezes vão trazendo, imprimindo ao mesmo tempo crítica social, mas também pode imprimir dor, né? Leva ao riso satirizando, e aí vem a questão da liberdade de expressão também, né? Porque assim, produzir humor e produzir riso também tem a ver com a minha liberdade de expressão. Mas essa liberdade, esse limite do riso ou do humor, ele é infinito ou tem limites? Qual seria esse limite? E aí alguém falou sobre a empatia, que pode ser esse outro paradoxo do humor, do riso, quando ele não é saudável, que é justamente ferir, na verdade, né, a empatia, o olhar com o outro, a sensibilidade com o humano. Ah, então, se o meu riso traz dor para o outro, isso não tem nada de ético, isso não tem nada de cuidado com o outro. E eu sempre uso essa expressão aí, que é de Bernardo Toro, que é a ética do cuidado com o outro. Então, eu preciso pensar também de como esse meu riso vai afetar o outro. Tá legal? O mundo pós-moderno também, que eu vi que alguém colocou, cria, né, essa sensação de que um mundo ilusório, né? Que tudo é muito feliz e que precisamos estar o tempo todo em felicidades ou até mesmo em entretenimento, que quer sempre nos levar a esse universo, né, do prazer, mas apenas para nos fazer consumir uma falsa felicidade também. Tá legal? Então, esses são alguns pontos desse tema que vale a pena você escrever para você testar. Como é que eu vou fazer um tema desse abstrato? Quais as possibilidades? E eu coloquei duas possibilidades aqui de organização. Em um D1, em um elemento 1, eu trouxe assim, a seguinte ideia. Você trabalhar um argumento positivo, você iria discutir a importância do risco na sociedade. Então, você poderia até trazer como por exemplo, uma crítica, a questão crítica social, pode ser, né? E no D2 você mostrar um problema dessa forma de riso, quando ela traz uma ridicularização de minorias sociais. E aí você pode pensar o porquê isso está acontecendo, quais os impactos isso vai causar, quem são os afetados. Geralmente, quando a gente fala em ridicularização de pessoas, de minorias, a tendência é que, ao pensar os efeitos, vamos sempre pensar algumas palavras, né? Como ferir dignidade, como efeitos psicológicos, como a depressão, a ansiedade, né? A estigmatização dessas minorias, né? Ou a perpetuação de preconceitos, né? Como, por exemplo, vai acontecer com a questão dos negros, pode acontecer com piadas em relação à pessoa gorda, tá legal? Então, vê dessa maneira aí. Ou eu posso pensar em outra perspectiva. Eu posso pensar em, para cada argumento que eu fizer, eu trabalhar os paradoxos, né? Apesar do riso ser importante para o bem-estar, a sociedade tem criado o quê? Uma objetificação. E eu vou explorar justamente o que? O riso como um produto de uma sociedade que quer o tempo todo ser feliz. Quer o tempo todo experimentar a experiência do bem-estar a qualquer custo, negando a própria questão da importância dos momentos de crise, né? E aí o que acontece? Como isso é impossível ser feliz o tempo todo, a gente vai ter agora os impactos disso, né? Cada vez mais a gente vai ter uma sociedade muito mais propensa a estar adoecendo porque ela quer ser o tempo todo feliz. Isso não é possível, tá? Também a gente pode pensar uma outra lógica. Apesar de ser um instrumento de crítica social,
o riso em forma de humor tem sido utilizado para oprimir minorias. Então, observe que para nesse D2 aqui, eu vou trabalhar os paradoxos, tá? Entre o bem-estar e a objetificação, que leva à criação de uma sociedade ilusória com a própria felicidade. Ou crítica social, né? Um ponto positivo, a atuação política, a ação, mas ao mesmo tempo tem sido utilizado de modo a ser utilizado como opressão de minorias, muitas vezes maquiado pela ideia, que ideia é essa? A ideia da liberdade de expressão. Legal? Então, esses são alguns pontos que eu trouxe aqui para esta aula de hoje. Alguma dúvida? Qual é a opção melhor para você? Opção 1 ou opção 2? Opção 2, né? Sempre trabalhar com a responsabilização. a responsabilização. Mas lembrando, tá? A aula de hoje foi focada muito para vocês entenderem como é um percurso argumentativo. Como se constrói a criticidade no texto. Como a gente vai construindo, na verdade, essa autoria com seleção de palavras, com seleção de repertórios, tá legal? Até chegar a uma conclusão do arremate crítico. E eu percebo que cada parte do texto será pensado. Ele não será um acaso. Ele sempre será pensado. Veja aquilo que é melhor para você, aquilo que é mais confortável, até porque também não temos tempo para tantas mudanças, mas são possibilidades que eu te apresentei hoje, né? E que, quem sabe, numa outra situação, você poderá utilizar na vida em si, na vida, tá? Não só no vestibular, mas na vida, essas possibilidades. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos encerrando por aqui. Vamos encerrar com essa frase, né? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então vamos acreditar e trabalhar para isso, né? Continuar trabalhando